Tudo bem? Eu sou Sanciarai Vargas, eu sou sócia e CEO na Menve, sou especialista em desenvolvimento de soluções para RH. Estou aqui hoje no evento Despertar, vou bater um papo com a Ive, falando um pouquinho sobre algumas preocupações sobre o futuro do trabalho e estou muito feliz de falar sobre esse tema, que é um tema que eu amo muito. Vou pedir para a Ive se apresentar. Bom, então, que prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Evelyn Bica, eu sou gestora e consultora de inovação corporativa, já vai fazer 15 anos. Também sou especialista em capitalismo consciente, em foresight estratégico, tenho uma experiência bem multidisciplinar nesse mundo de inovação e tecnologia, já passei por diferentes tipos de empresa, por diferentes setores, trabalhei em universidade, trabalhei em multinacional e já atendi também. Há 8 anos eu trabalho numa parte específica de consultoria, então hoje eu presto serviço para as empresas nessa parte de inovação, para quem quer entender como, quando, onde, com quem inovar nesse mundo de incertezas aí que a gente vive. Então, a gente vive uma reflexão que eu quero trazer já no início da nossa conversa, que a gente vive um momento que parece que está todo mundo apressado, né? A gente não tem tempo para fazer uma ligação, a gente escuta áudio em 2x, e eu acho que as pessoas não estão se dando conta disso, e enquanto a gente vive em tempos de burnout, que isso pode estar afetando a gente diretamente, né? Há várias pesquisas, a gente teve a oportunidade de conversar antes de gravar sobre o Fórum Social Mundial também, Fórum Econômico Mundial, e eu queria que tu trouxesse um pouquinho disso para contextualizar sobre o que a gente vai falar desse ponto para frente. Eu tenho uma sensação, e eu acho que tu, como, enfim, mulher, CEO, né, nesse mundo de várias facetas, pode ter também, que é, em uma era de conexão, de hiperconexão, a gente está desconectado, a gente nunca esteve tão desconectado e desconectado do que realmente importa. Então, esse mundo imediatista, que nos desconecta da presença do real, ele acaba sendo um mal assim que a gente vive e isso gera grandes problemas para a gente, como burnout, como essa questão da saúde mental. Por isso que eu gosto tanto de falar do futuro do trabalho, que eu acho que isso ajuda muito. E hoje em dia tem muitos reportes sobre isso. Gosto bastante de um principal, né, que é o do Fórum Econômico Mundial, que fala do Future of Jobs, né, que é lançado a cada 2 anos. Está hoje na 6ª edição, então foi lançado esse ano, 2025. E por que é tão importante o reporte, falar do futuro do trabalho? Exatamente por isso que a gente falou do imediatismo, da desconexão. A gente vive um tempo onde a gente precisa repensar as nossas relações. Eu gosto muito dessa palavra. Inovar muito em relações. O que eu quero dizer com isso? Na relação que a gente tem com a gente mesmo, na relação que a gente tem com o tempo, na relação que a gente tem com o nosso trabalho, na relação que a gente tem com os outros, é repensar isso. E isso vale para a gente como profissional, né? Para a gente pessoal, para a gente como profissional e para a gente no mundo dos negócios. E aí entra esses reportes como o futuro do trabalho, porque os modelos tradicionais estão colapsando. A gente precisa trazer coisas novas. A gente não pode aceitar que o burnout é uma doença ocupacional. Isso a gente tem que aceitar como um sinal de que não deu certo, de algo que precisa ser revisto e repensado. A gente não pode mais não pensar no planeta. Não tem outro planeta para a gente viver. A gente que está aqui não vai povoar Marte, sabe? Então a gente precisa entender que não tem planeta B, que as questões climáticas são importantes e são urgentes. Então, isso mostra que os modelos tradicionais estão colapsando. Por isso, um tema como o futuro do trabalho vem à tona e é tão importante, sabe? Eu acho que uma das reflexões mais comuns, assim, quando a gente fala de futuro do trabalho, que é uma discussão também do Fórum Econômico, é quais são as competências do futuro? O que eu preciso ter ou desenvolver para que eu consiga lidar bem com essa nova dinâmica que está sendo proposta para o futuro do trabalho? E me chamou a atenção até que algumas habilidades, para mim, por exemplo, como comunicação, isso, para mim, é importante desde que eu nasci. Ao longo da minha vida sempre foi importante. Mas teve algumas questões que foram mais pontuais, né? Como inteligência emocional, que já vem de outras edições, mas que eu vejo hoje como uma das principais preocupações nesse momento. Como é que tu enxerga isso e o que tu sugere assim, para as pessoas que estão preocupadas com isso? Quais são as habilidades que tu considera fundamental desenvolver e ter para o futuro do trabalho? Perfeito. Tem uma questão importante para falar aqui, que a gente ouve muito falar das soft skills, que são as habilidades comportamentais. 2023, assim, mais de 50% das habilidades para o futuro do trabalho eram habilidades comportamentais. 2025, isso se manteve com uma ressalva,
que é a questão da alfabetização tecnológica, que a gente sabe que hoje em dia é importante a gente saber usar as tecnologias a nosso favor. Mas voltando para as habilidades comportamentais, que eu acho que são essenciais, inclusive no reporte eles falam de habilidades essenciais, eu citaria 4, assim, um norte, para a gente ter como norte. Pensamento crítico, então a gente precisa aprender a pensar, a como pensar. E hoje o como pensar é mais importante do que o que pensar. Porque a tecnologia nos dá muitas coisas prontas, a nossa vida nunca foi tão fácil. E a gente desaprendeu a pensar. E digo mais, não é nem a pensar, é pensar com a própria cabeça. Que aí as redes sociais vêm e se tu não tem um pouco de noção, discernimento, autoconhecimento, tu é dominado, porque quem já tem é dominado. Então, pensamento crítico, assim, é essencial. O segundo é um que eles chamam de resiliência, flexibilidade e agilidade. Eles trazem os 3 juntos. E eu acho que, para resumir, seria adaptabilidade, esse segundo. Eu preciso saber que as coisas vão mudar e eu não posso ver a mudança como uma ameaça. Eu preciso ver as mudanças como uma possibilidade. O terceiro é escutativa e empatia. Eu traria as 2 coisas juntas. É ouvir o outro com presença. Não é ouvir, eu vou ouvir a Sansi já pensando na resposta que eu vou dar. Não, é ouvir, de verdade. Sim. É ter empatia com o outro. Porque a gente... No mundo hiperconectado, de novo, a gente está desconectado do que realmente importa. E o que realmente importa é isso, são as conexões, né? E não é achando que a internet é algo ruim, bem pelo contrário. Só que a gente tem que usar ela a nosso favor, potencializar os talentos humanos, né? E aí, falando da quarta, falei, né? 3, a quarta é influência social. Então, a gente precisa saber influenciar as pessoas positivamente e lidar com as pessoas de uma maneira positiva. E ter responsabilidade sobre o que eu gero no outro. Porque a gente vive num mundo das relações líquidas, onde eu não me preocupo na emoção que eu estou gerando em ti. Eu não tenho controle sobre ela, mas eu tenho que ter cuidado sobre o que eu estou te trazendo, porque, sim, eu sou responsável por como eu faço tu te sentir. Sim. Eu sou responsável pela minha palavra, sabe? Então, acho que essas 4, assim, eu citaria como principais. Pensamento crítico, agilidade, influência social e escutativa / empatia, que o report traz as 2 como uma coisa só. Eu espero que quem está vendo tenha feito o check aí, porque isso é muito importante, né? Ter esse checklist do que eu preciso para me nortear os próximos passos que eu vou dar. Uma coisa que me preocupa também, eu não consigo falar de futuro do trabalho ou pensar nisso sem pensar em geração Z, que é uma discussão tão relevante, tão importante, né? E é uma geração que tem sido julgada, digamos assim, por algumas questões que eles reivindicam. Mas, quando eu olho para a lista, qual é a lista? Transparência, flexibilidade, uma conversa construtiva, um tempo de qualidade para um feedback. E, quando eu olho para essa lista, eu acho que isso todo mundo quer. Né? Eu acho que falta, talvez, achar uma estrada que faça sentido para as 2 gerações se encontrarem e caminhar juntas. Né? E aí eu penso, o que tem de oportunidade que tu enxerga para as lideranças, para liderar essas gerações do futuro, para liderar para o futuro? Porque eu acredito que a gente não pode continuar liderando como a gente liderava antes. As relações de trabalho mudaram, as pessoas mudaram. Então, eu não posso continuar liderando como eu liderava antes. Então, como que tu enxerga isso? O que tem de desafio para a liderança? Perfeito. E tu trouxe um ponto essencial, assim. Eu ouço muito que a geração Z é mimizenta, não querem trabalhar, mas eu gostaria de trazer uma contracultura para isso, que é exatamente o que tu falou. O que eles estão reivindicando é importante. E eles estão trazendo isso porque o sistema que as gerações anteriores criaram não é certo. De novo, burnout ser uma doença ocupacional, nossa relação com o trabalho não está saudável, né? E aí, olhando sobre o viés de liderança, assim, obviamente, como eles trazem mudança, isso muda também o liderar, né? Sim. Eles pedem uma liderança facilitadora, porque eles querem autonomia, eles querem um trabalho alinhado com os valores deles, eles querem um trabalho onde as forças deles estejam sendo colocadas ali em ação, né? Eles não querem ser máquinas, como a gente aprendeu a ser, os nossos pais aprenderam a ser. Eles querem ser humanos, eles querem trabalhar pelos valores deles. Sim. E o que tem de tão errado nisso? Mas aí, voltando à tua pergunta, assim, eu gosto bastante do tema geração Z também. Nem reparei. Eu sou a favor um pouco deles, assim, sabe? Tem os mimizentos, mas cara, eles estão trazendo coisas importantes à tona, assim. Então, as lideranças, eles têm que ser esses facilitadores. Isso é um ponto. O segundo ponto, eles têm que ter repertório.
E eles têm que ter repertório, por quê? Porque hoje liderar uma geração como essa é sobre conectar os pontos, a gente não tem certeza de nada. Então, quanto mais repertório eu tenho para conversar com essa geração e mais repertório eu tenho para conectar os pontos e entender esse é o caminho. Porque a verdade é que a gente vive um mundo incerto, a velocidade da mudança é maluca, a tecnologia é exponencial e eu preciso ter consciência disso. O outro ponto, a partir disso, é da segurança, confiança, segurança psicológica. O líder precisa ter e dar essa segurança para o seu time. E tem um terceiro ponto que eu acho bem interessante, que a gente até não falou no painel, que é a capacidade antecipatória. Eu acho que as lideranças elas precisam ter essa capacidade. E essa capacidade exige presença. A inteligência artificial não surgiu do nada. Ela vem surgindo. O celular, que hoje a gente tem uma vida inteira na nossa mão, ele começou no iPod, ele começou antes. Então, o que é ter uma capacidade antecipatória como liderança? Estar atento aos sinais. E isso, a gente fala, inclusive, pouco disso. É uma coisa que a gente precisa reforçar. E para liderar, não só essas gerações, mas as 4 gerações que pela primeira vez estão no mercado de trabalho, eu preciso ter essa capacidade antecipatória que parte do princípio que eu estou atento aos sinais. Porque o futuro não é um caminho fixo. Eu estou construindo este futuro. Existem futuros. Eu estou escolhendo qual deles a partir da presença, de como eu consigo olhar os sinais, né, e conectar esses sinais e fazer escolhas conscientes. Porque o que a gente vai viver daqui 10 anos são é resultado de escolhas conscientes e inconscientes que a gente toma hoje. Então, para a liderança, para tomar frente, essa habilidade é pouco falada, mas é essencial. Eu vou pegar o teu gancho e também não tem como a gente falar de futuro do trabalho sem falar de tecnologia e sem falar de inteligência artificial. Que também há muitas discussões sobre isso, do quão a gente está usando da forma correta a inteligência artificial. Pessoas falando sobre, será que a IA vai me substituir? Mas como que eu estou usando a IA? Eu estou usando a IA da forma adequada? Eu estou fazendo a IA me substituir? O quanto eu estou usando ela para complementar o meu trabalho, me apoiar no meu trabalho? Ou estou terceirizando o meu trabalho? Então, os nossos comportamentos falam muito também sobre o profissional que a gente vai ser nesse futuro. Algumas lideranças até questionam isso, né? Se essa geração está terceirizando o seu trabalho e não está sabendo lidar com a tecnologia de uma forma positiva. Como que tu enxerga isso, tá, Ivy, em relação a como as pessoas estão usando e o impacto que pode ter isso, positivo ou negativo, no comportamento e nas relações de trabalho no futuro? O como as pessoas estão usando é resultado de como elas já lidam anteriormente com outras questões, que eu acho que falta estratégia. Falta entender como eu posso usar ela para potencializar o meu talento. Porque o que eu vejo, assim, até semana passada eu ouvi isso, retrasado, enfim, ouvi há poucos dias, que a gente fica, né, numa liderança que é eu não concordo. E aí eu falei, eu não sei se tu entendeu em que mundo tu vive, que não tem tu concordar ou não. Sim, está posto. É uma das revoluções que a gente está vivendo agora e viveremos outras ali na frente. Não tem concordar ou não. Está posto, é isso. E está posto evoluindo um passo, que foi o que a gente falou no painel. Não é mais aquele papo assim, os criativos não precisam se preocupar com a inteligência artificial. Ela cria música, ela cria poesia, ela cria livros, enfim. Então, acho que a melhor forma de usar é a forma estratégica. E aí volta ao pensamento crítico. É o como eu penso é importante, porque o que a IA vai me trazer. Então, entra outro exemplo de outra conversa que eu tive. Eu sou super curiosa, assim, eu gosto de saber como as pessoas estão colocando em prática, né? Enfim, as revoluções que a gente vive hoje. Teve uma liderança que falou assim, eu contratei um time para o marketing e eu falei, pode usar a IA. Usa. O que eu quero saber é o raciocínio de vocês. Como vocês chegaram nisso? E eu achei excelente, porque é verdade. É o como. É isso que importa, é o pensamento crítico. Porque o que a gente tem hoje fácil. Só que a gente tem que aprender a pensar. E a gente desaprendeu, né? Porque a vida é muito fácil. Hoje a gente tem tudo muito fácil e tudo muito na mão. O que é muito bom. Porque a gente já entendeu que a gente não precisa mais ser máquina. A gente pode ser humano. Só que a gente não aprendeu a ser tão humano, né? A gente cresceu numa lógica revolução industrial, e aí vem o que a gente falou da geração Z, que é a primeira que traz, opa, a gente não é máquina, a gente é humano. Indo para um fechamento já, estava bom o papo, né?
Mas vamos Nem sei se encerrar. eu te respondi a última, mas eu fui, acho que sim. Indo então para o fechamento, assim, uma mensagem final que a gente possa dar para as pessoas que estão preocupadas com isso, né? Que estão com essa aflição do futuro do trabalho, como que eu movimento, como que eu posso me movimentar, como que eu posso me tornar relevante, eu acho que é a pergunta, para o futuro do trabalho, que dica tu daria? Para que eles possam, talvez, buscar como se tornar melhores profissionais nesse tempo, para poder, quais ações eu posso, talvez, ter nesse momento, para que eu seja um profissional melhor no futuro e possa acompanhar esse movimento. Perfeito. Tem várias coisas que a gente pode falar dentro disso, assim, mas eu gosto de começar falando que o futuro ele é uma construção, que nem eu já falei antes, ele não é um lugar fixo que eu estou sendo empurrada, ele é uma construção. Partindo que ele é uma construção, eu tenho um olhar positivo sobre o futuro do trabalho. E aí é um olhar até um pouco diferente do que eu vejo outros especialistas falando. No último reporte do Fórum Econômico Mundial, eles falaram que o saldo é positivo, que deixarão de existir empregos, mas a conta é positiva em 78 milhões. Na prática, eles falaram que para cada um que vai deixar de existir, 2 serão criados. Não sei se é verdade que 78 milhões é tão positivo em 78 milhões, mas eu sou uma otimista realista, que eu acho que o futuro ele é positivo. E ele é positivo para quem se entender estrategicamente a sua carreira, entender que a sua carreira é sua. E por que eu falo isso? Porque se requalificar é importante. Tá bom, a IA vai influenciar todos os trabalhos. Então, o que eu tenho que fazer? Estudar para entender como que eu posso potencializar o meu talento com ela. Me requalificar. Porque aí sim eu vou estar dentro desses 78 milhões de saldo positivo aí de novos trabalhos, né? Eu vou conseguir me recolocar, vai ter sempre espaço para mim a partir do momento que eu me entendo como protagonista e que eu entendo que existem muitas possibilidades. E eu hoje estou tomando decisões que vão moldar o meu futuro. Hoje, o que a gente vive é decisões que a gente tomou há 10 anos atrás, de cuidar mais ou menos da saúde, de estudar mais ou menos, né? Então, assim, são decisões que a gente tomou de onde a gente vai morar, o que a gente vai estudar, enfim, que moldam o que a gente vive hoje. Isso vale para o futuro. Então, acho que esse ponto de se requalificar, de se colocar como protagonista é essencial e ter cuidado, eu falei que eu sou positiva, com a mentalidade que vocês, né, que estão aqui nos assistindo, têm com relação ao futuro. Porque eu posso ver o futuro como uma ameaça e aí eu vou ter uma mentalidade de escassez que realmente não vou encontrar oportunidade nenhuma. Ou eu posso ver o futuro como uma continuidade. Ai, tá tudo certo, vai seguir do mesmo jeito. Aí eu posso ser pego de surpresa, não estou atento aos sinais e pode aí ter um problema no decorrer do caminho. Ou eu posso ver o futuro como possibilidade, que sim, vai mudar, sim, meu trabalho vai sofrer algumas mudanças, sim, eu quero ser a pessoa que vai saber melhor usar a inteligência artificial para potencializar o meu talento, para não ser substituído por quem sabe usar melhor do que eu, e que com isso eu tenho várias possibilidades, são infinitas, né? O mundo ele é muito abundante, então eu queria também trazer essa mensagem, assim, quero que vocês quebrem um pouco essa mentalidade de o futuro é uma ameaça. Não, gente. Tem muitas possibilidades para quem quer trabalhar, para quem quer ser protagonista, para quem quer fazer acontecer. Eu gosto de pensar que a gente vive um tempo diferente das mesmas coisas, mas um tempo diferente. Então, a gente teve, há um tempo atrás, olha a revolução que foi quando a gente passou a ter acesso à internet e deixou de enviar um fax e passou a enviar um e-mail. E quando o celular se tornou, quando se lançaram os telefones pré-pagos e o celular se tornou algo acessível para todas as pessoas. Então, isso foi mudando. A minha mãe, há anos atrás, ela era datilógrafa. Essa profissão existe? Não existe mais. Então, é um tempo novo das mesmas coisas. Essa mudança, em outro tempo, cargos já tinham sido exauridos também. Então, vai ficar tudo bem. Eu gosto de pensar dessa forma. Eu acho que as pessoas não precisam se qualificar, mas eu acho que dá para reduzir essa aflição e buscar aprender mais, continuar aprendendo, aprender e reaprender para continuar caminhando nesse novo tempo. Eu quero agradecer, Ive, pelo papo novamente, agradecer pela oportunidade de conversar contigo aqui no Despertar. Eu quero aproveitar para dizer que a gente está gravando aqui no Pradutec, em Gravataí. Tem um espaço incrível aqui para gravação de podcast e eles têm preços acessíveis, exclusivos para mulheres que acompanham o Despertar, que fazem parte dessa comunidade Despertar. Então, entrem em contato, conheçam, se conectem com o pessoal do Pradutec. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante essas oportunidades aqui. Muito obrigada novamente.